Um cara que ficou marcado pela velocidade, pelos dribles, pelos gols e, óbvio, pela irreverência. Ele foi um jogador raiz do futebol brasileiro. Senhoras e senhores, hoje é a história dele, Edilson Capetinha. Edilson da Silva Ferreira nasceu no dia 17 de setembro de 1970, em Salvador, na Bahia. O Edilson começou a jogar por um clube chamado Industrial do Espírito Santo. Lá ele jogava torneios amadores, até que depois de passar pelo Tanabi, do interior de São Paulo, em 1992 foi jogar no Guarani. Lá o cara se profissionalizou, com seus 22 anos, um pouco velho em comparação com a maioria da boleirada, que normalmente inicia a carreira muito mais jovem. Mas o Edilson correu muito atrás, e apoiado pelo treinador do Bugre à época, o Fito Neves, ele tinha chance da sua vida, jogando por um time tradicional do estado de São Paulo. E logo no Paulistão ele já ganhou oportunidades, estreou contra a Portuguesa de Denner. O sucesso do Capetinha em Campinas foi meteórico, tanto que o Palmeiras, que formava um dos esquadrões mais fortes da sua história, viu nele muito talento e muita velocidade, então comprou o jogador. No Guarani foram 32 partidas e 11 gols marcados. Embalado com o combustível financeiro da Parmalat, o Palmeiras trouxe o jogador, que fez um trio de ataque avassalador junto com Edmundo e Evair. O Verdão, que além deles tinha um super time, varreu todos os torneios da temporada, só faltou mesmo a Copa do Brasil. O Alviverde ganhou o Campeonato Paulista daquele ano, derrotando o rival Corinthians na final, com gol do Capetinha inclusive, levou também o torneio Rio-São Paulo, derrotando mesmo o Corinthians na decisão, e por fim ainda ganhou o Campeonato Brasileiro, batendo o time do Vitória na final. O Edilson foi muito importante nessa campanha e gastou a bola, marcando até na decisão contra o clube baiano. Alviverde na Fonte Nova e tem um torcedor do Vitória no campo. Nesse ano ele jogou 65 jogos e marcou 21 gols. Foi convocado para a seleção principal para ajudar o Brasil na Copa América de 1993. Jogou só 15 minutos em uma vitória da Celeste por 3-0 contra o Paraguai e nem chegou a ir a campo no jogo da eliminação, que foi contra a Argentina nos pênaltis. Já no ano de 1994, seguiu jogando no Palmeiras, e novamente conseguiu ganhar o estadual, o Paulistão, e também ganhou o Campeonato Brasileiro, bicampeonato das duas competições para você ter ideia da fase que o time vivia. Inclusive no estadual desse ano, o Edilson meteu uma obra de arte de gol contra o Corinthians, um dos, se não o mais bonito da sua carreira. E aí na metade do ano ele acabou sendo negociado com o futebol europeu. Ele foi emprestado para jogar no Benfica de Portugal e disputar a temporada de 94 e 95. E nessa temporada, o Benfica terminou na terceira colocação do Campeonato Português. Foi vice da Supertaça de Portugal, ou Supertaça Cândido de Oliveira, e foi eliminado nas quartas de final da Taça de Portugal e também da Liga dos Campeões. O Edilson teve números bem interessantes e foi titular em boa parte dos jogos. Ele disputou com a camisa do Benfica 31 partidas e balançou as redes 17 vezes. Retornou então ao Palmeiras, ainda no ano de 1995, quando não conseguiu ganhar nenhuma taça pelo clube. Terminou o Brasileirão em sexto lugar e caiu nas quartas de final da Copa Libertadores. No final de 95, acabou sendo negociado com o futebol japonês e deixou o clube paulista em definitivo. No Palmeiras, o Capetinha jogou 127 partidas, marcou 46 gols e ganhou 5 títulos ao todo. O Caxias Reysol foi o destino, e lá o Edilson pôde se sentir em casa, pois já havia diversos brasileiros atuando pelo clube, e o Capetinha deitou demais logo na sua primeira temporada. No campeonato japonês, o time terminou na 5ª colocação e caiu na semifinal da Copa da Liga do Japão. O Edilson teve amplo destaque, não à toa foi o artilheiro da equipe na temporada, e claro, um dos nomes mais importantes. Nessa temporada aí, ele anotou 27 tentos nos 43 jogos que disputou. No ano de 1997, continuou no Caxias e novamente foi o destaque da equipe como o goleador máximo do ano. O clube fez boas campanhas,
mas acabou ficando sem taças, terminou em 7º na Liga e caiu nas quartas de final das Copas. Na metade do ano, Edilson deixou o Caxiua para retornar ao Brasil. O retorno foi justamente para o maior rival do Palmeiras, o Corinthians. O Timão ganhou o Paulistão daquele ano de 1997, caiu na semi da Copa do Brasil e fez má campanha no Brasileiro. O Edilson fez poucas partidas nesse ano de volta ao Brasil. Porém, no ano seguinte, 1998, ele jogou demais. Foi vice do Paulista com o Timão, entretanto, ajudou o clube a ganhar o grande campeonato brasileiro daquele ano e de quebra ele foi o melhor jogador da competição. O Corinthians, que tinha um belo time à época, bateu o Cruzeiro na final. Depois de 2 empates, os paulistas ganharam dos mineiros no terceiro jogo, vitória por 2-0. O gol que abriu o caminho foi justamente do Edilson aos 70 minutos de partida. Nesse ano de 98, ele foi a campo em 48 partidas e marcou 18 vezes. Um ano mais tarde, em 1999, o Timão continuou numa ótima fase. Tinha um plantel extremamente forte. Dida no gol, Gamarra, Kleber e Silvinho na defesa, Marcelinho Carioca, Edu Gaspar e Ricardinho na meia, junto com o Capetinha no ataque, além do Luizão e do Dinei. O Alvinegro conquistou 2 taças, o Campeonato Paulista daquele ano, em que o Edilson foi o principal personagem. O Corinthians já havia vencido o Palmeiras na partida de ida da final por 3-0, ou seja, tinha uma mão e meia na taça. No segundo jogo, quando estava 2-2 já no segundo tempo, o Edilson fez as suas famosas embaixadinhas, que geraram uma baita confusão entre a rapaziada. Esse jogo aí foi folclórico no futebol brasileiro e é muito conhecido. A pancadaria rolou solta no estádio do Morumbi. Já no Brasileirão, o Timão bateu o Galo na decisão, mais uma vez em 3 confrontos. O primeiro terminou com vitória do Alvinegro de Minas, 3-2. No segundo, Corinthians 2-0. E na terceira partida, empate sem gols, que deu aquele brasileiro ao clube do Parque São Jorge. Nesse ano de 99, Edilson jogou 67 vezes e balançou as redes em 17 oportunidades. Deixou o clube para defender as cores do Flamengo. Mas antes de ir embora, ajudou o Corinthians na conquista do Mundial de Clubes daquele ano. O primeiro que a entidade máxima do futebol, a FIFA, organizou. O Edilson havia dito que o defensor Karembeu era muito ruim para jogar no Real Madrid. E aí o francês respondeu dizendo que não sabia nem quem era o Edilson. No jogo entre Corinthians e Real Madrid, o Capetinha meteu um gol emblemático no poderoso time merengue, no qual ele passou pelo lateral Roberto Carlos, deu uma caneta perfeita no tempo exato no Karembeu e fuzilou o gol do Cacilhas. E na final desse torneio, o Timão bateu o gigante da colina nos penais e acabou sendo o grande campeão. No Alvinegro, Edilson disputou 152 jogos, meteu 47 gols e conquistou 4 títulos. Depois de passar pelos gigantes Palmeiras e Corinthians, era hora de defender mais um time extremamente relevante, o Flamengo. E o time prometia muito para esse ano de 2000, não à toa venceu o Carioca desse ano no primeiro semestre. Mas mesmo tendo ótimas promessas na época, como o Adriano Imperador e o Denilson, o time não encaixou dentro do campo. Caiu nas quartas da Copa Mercosul e da Copa do Brasil, além de apenas um 15º lugar no Brasileirão. Já no ano de 2001, Edilson foi muito atuante, um dos protagonistas do time carioca. Aliás, o Mengão ganhou o estadual daquele ano. Naquele jogo que o Edilson marcou 2 vezes, inclusive, ele fazia gols muito importantes nesses jogos de finais. E o outro gol rubro-negro foi marcado de forma indescritível pelo Petkovic cobrando falta no ângulo. O Capetinha foi o melhor jogador e o artilheiro daquele carioca. Além disso, o Flamengo venceu a Copa dos Campeões Regionais daquele ano. Porém, as taças pararam por aí. O Mengão fez campanha horrível no Brasileiro e só não foi rebaixado porque ficou com 2 pontos a mais que o Santa Cruz, o primeiro time a cair naquele ano. Ano no qual Edilson atuou em 55 jogos e anotou 28 gols. No início de 2002 foi jogar no Cruzeiro, que estava prestes a montar aquele timaço de 2003. E no ano da Copa, Edilson começou muito bem, conquistando títulos com o Cabuloso. Primeiro, o Super Campeonato Mineiro, que tinha como intuito fazer uma competição mais curta para poupar os jogadores dos times grandes, dando prioridade justamente para a Copa do Brasil e a Copa Sul Minas. Outro torneio que o Cruzeiro faturou, derrotando o Atlético Paranaense na grande final. Com ótima média de gols e um momento iluminado, o atacante foi convocado por Felipão para o Mundial de 2002. Aí, depois da Copa, acabou ficando pelo Japão mesmo. E no Cruzeiro, Edilson disputou 16 partidas, meteu 11 gols e ganhou essas 2 taças. E na Copa, o Edilson não foi titular, uma vez que se tinha nomes como Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo no ataque. Mas era um homem de confiança do Felipão e ganhou seus minutinhos nesse Mundial.
Atuou em 4 dos 7 jogos do Brasil, ou entrando na segunda etapa, ou começando o jogo sendo sacado. Por ser um cara muito da resenha e bom de vestiário, ele foi um dos caras fundamentais no ambiente da seleção, que era bastante leve e descontraído, conduzindo o Brasil a conseguir o penta. Na final ele nem chegou a ser usado, o Brasil bateu a Alemanha por 2-0 e foi campeão mundial em 2002. Depois da Copa, Edilson ainda foi convocado para mais um amistoso, curiosamente contra a seleção paraguaia, adversária na qual ele debutou com a amarelinha. E aí depois disso ele não voltou mais a ser chamado. Com a camisa da Celeste, o Capetinha disputou 23 jogos, fez 5 gols e ganhou um título, a grande Copa do Mundo. Depois da Copa, ou seja, no segundo semestre de 2002, voltou ao Caxias Reysol. Não conseguiu ter o mesmo destaque da primeira passagem, mas ainda assim jogou bem, embora tenha jogado poucas partidas. No final do ano, ele deixou o clube. No Caxias foram 92 jogos e 65 gols marcados. Voltou ao Flamengo no ano de 2003, e no estadual, no Cariocão, acabou sendo só semifinalista. Na Copa do Brasil, o Mengão conseguiu bater uma final, mas aí foi atropelado pelo ex-time do Edilson, o Cruzeiro. Aliás, o Edilson saiu de forma conturbada do Cabuloso e acabou com o ódio da torcida cruzeirense, principalmente por declarações provocando o time de Minas antes dessa final. Na partida ele foi caçado em campo e caçado também pela torcida. No Flamengo ele não conseguiu mais títulos e em dezembro de 2003 deixou o time. Curiosamente, o último jogo do Capetinha foi uma partida válida pela 46ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ele meteu 2 na vitória do rubro-negro contra o São Paulo por 3-1. No Flamengo, Edilson disputou 112 partidas, meteu 48 gols e conquistou 2 canecos. Edilson é o torcedor do Vitória tão fanático quanto nós, que não fez como conselheiro. Esses nossos objetivos desse ano. Espero que a gente tenha bastante felicidade aqui. No ano de 2004, defendeu as cores do Vitória, juntamente com o seu amigo inseparável, volante Vampeta. O time caiu na semi da Copa do Brasil, ou seja, fez uma ótima campanha e não passou o ano sem ganhar títulos. Venceu o Campeonato Baiano de 2004. De ruim para o clube, logicamente, foi o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. O Vitória só não foi pior que o Grêmio e acabou caindo de divisão. No ano, o Capetinha jogou 43 jogos e marcou 22 gols. Depois que saiu do Vitória, foi se aventurar no futebol dos Emirados Árabes, para fazer aquele último pé de meia. Ele jogou bem pouco tempo no clube e sobrou jogando numa liga bem inferior tecnicamente. O Edilson disputou 11 jogos e meteu 19 gols. Ainda em 2005, mais um retorno ao Brasil, dessa vez para vestir o azul do São Caetano, que ainda vivia o resquício dos seus anos de glória. Um episódio marcante foi que o Edilson apostou com os companheiros que daria uma caneta no argentino Mascherano, que jogava no Corinthians na época. E aí, no jogo entre o Azulão e o Timão, o Edilson meteu logo 2. Quanto aos resultados coletivos, não foram tão expressivos. O São Caetano terminou em 5º lugar no Campeonato Paulista, no Brasileiro por pouco o time não foi rebaixado, e o Edilson, que já estava naquela pegada de final de carreira, deixou assim mais um clube. O São Caetano ele disputou 27 partidas e marcou 7 vezes. Foi jogar no Vasco da Gama em 2006. No Clube Cruz Maltino acabou terminando o brasileiro em 6º lugar. Na Copa do Brasil bateu na trave. Chegou na final, mas perdeu para o rival Flamengo. Perdeu os 2 jogos, inclusive. No Vascão, Edilson esteve em campo em 22 jogos e marcou 4 vezes. No ano de 2007, foi pela segunda e última vez na carreira jogador do Vitória. Lá ele ganhou pela segunda vez o título estadual, ou seja, ganhou o Baianão de 2007. E além disso conseguiu outra proeza, que foi terminar na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, ou seja, garantiu assim o acesso do clube baiano à elite do futebol nacional. Nessa segunda passagem, Edilson, já bastante experiente, jogou pouco, e somando com 2004, ele teve 52 jogos e 23 gols, além dos 2 canecos conquistados com a camisa do Vitória. No final de 2009, o jogador cancelou a sua aposentadoria e voltou a jogar. Foi defender as cores do Bahia. Ele permaneceu até o final do campeonato estadual, no qual o Bahia perdeu para o Vitória na final e foi vice-campeão. No clube, o Edilson jogou 15 partidas e marcou 2 vezes. 6 anos mais tarde, 2016, cancelou de novo a aposentadoria para jogar pelo Taboão da Serra, clube que disputava a 4ª divisão do futebol paulista. Lá ele jogou só 2 jogos, quando aí sim se aposentou de vez. Pelos clubes, ao longo dessa longeva carreira, o Edilson disputou 687 partidas, marcou 300 gols e ganhou 15 títulos.
Lembrando que esses são números aproximados, então é bem possível que ele tenha marcado mais gols. Depois de algumas participações em programas de TV como Dança dos Famosos em 2019, o Edilson assinou contrato com a Band na função de comentarista da emissora. E aí, depois de tratar com o Veloso no programa Os Donos da Bola, no início de 2021, ele deixou o programa para fazer parte de outro, do Jogo Aberto, que é apresentado pela Renata Fã, e lá ele é comentarista até hoje. Um grande nome do futebol brasileiro, um cara que quando aprontava das suas deixava qualquer zagueiro doido, entortava, metia seus gols decisivos, ídolo dos clubes que jogou e pentacampeão do mundo. Esse foi o grande Edilson Capetinha. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja um inscrito, além de compartilhar ele com seus amigos. Semana que vem tem mais, até a próxima e falou!